Bom, pessoal, nos capítulos anteriores a gente trabalhou consultas, junção de tabela, subconsultas e todo tipo de consultas em banco de dados, né? Das mais simples às mais complexas, né? É, o que é que aconteceu? Ao longo do tempo a gente percebeu que algumas consultas, a depender do modelo de dados, ela acaba sendo repetitiva. Você tem que executar aquela consulta a todo momento, né? Então o que é que acontece, né? É, se, se pensou na criação de um objeto de banco de dados, como é uma tabela, um recurso que você materializasse o resultado de consultas como se fosse uma tabela virtual. Por exemplo, se a gente quisesse aí ter um prontuário médico com os dados do paciente, do médico, dia e hora da consulta, a gente poderia ter uma tabela virtual que cumprisse esse papel, né? Alguns autores chamam as views, que são as visualizações de dados, de tabela virtual, né? Então, o que acontece? Uma vez que você já executou essa consulta, que é da junção de pacientes, da tabela consultas e médicos, você materializa no objeto que está ali no banco de dados que você pode usar a qualquer momento, né? Então, esse recurso está disponível na maioria dos servidores de banco de dados, como o MySQL ou MariaDB, né? E ele permite que você construa essas visualizações de dados, lembrando que eles são apenas apontadores para onde os dados estão, ele não duplica os dados no banco, e você pode fazer consulta direto dessas tabelas auxiliares ou views, né? Que são, na realidade, tabelas assim virtuais, porque elas não existem mesmo, ela não duplica os dados, que você seleciona dados vindos de outras tabelas. Esse é um recurso muito útil e aumenta a produtividade do programador no banco MySQL. Então, a gente vai aprender a seguir como criar essas views. Bom, uma outra coisa que a gente tem que entender sobre as views é que elas são construídas a partir de tabelas, né? As views ou visões, elas permitem os comandos create, describe, alter, drop. Permite também que você realize select em cima de views, né? E uma view básica, ela é dada pelo comando create view, nome da view e um conjunto de blocos SQL. A gente vai fazer um exemplo bem simplesinho a partir de agora. Imagine que eu quero criar uma view bem básica de uma tabela somente, que é da tabela pacientes. Primeira coisa que eu preciso fazer é executar a consulta que vai gerar a view. Eu vou vir aqui select, ID pacientes, nome, sexo, idade from pacientes. Isso aqui é a consulta, certo? Eu vou executar aqui a consulta, nada diferente do que vocês viram antes. E agora o que eu quero fazer? Eu quero transformar esse conjunto de dados aí, que é o resultado da consulta, numa view. Eu vou chamar essa view assim, ó. Create view, que é o comando de criação. Vou botar um prefixozinho v, pacientes, e vou dar um as. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Que o resultado desta consulta vai ser materializado numa view, beleza? Vou rodar aqui. Ele não dá nenhum resultado, mas ele criou a view. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu der um show tables, vamos ver quais são as tabelas que esse banco tem. Vou aqui dar um show tables. Observe que apareceu aqui, ó, V pacientes. Ele é listado como uma tabela, mas na realidade ele é uma view. Tranquilo? Aí a pergunta possível, professor, se eu quisesse agora fazer uma consulta direto nessa view, eu viria aqui, ó, vou dar um exemplo bem básico. Select nome, idade from V pacientes. Vou rodar aqui. E ele mostrou só nome e idade deste paciente, ok? Então, essa é uma view sem parâmetros. Eu não dei nenhum parâmetro para a view. O próximo exemplo que a gente vai fazer agora é de uma view com parâmetros, certo? E eu vou fazer usando exatamente essa view que está aí agora, com a seguinte questão. Eu vou passar parâmetros, eu vou renomear os parâmetros, ou seja, o resultado do select, tá?
Então, eu vou chamar de view paciente 2. E agora eu vou dizer os parâmetros aqui na ordem do select. Eu vou botar aqui, ó, ID, que vai corresponder a ID pacientes. Vou chamar nome paciente, que equivale a nome paciente. Vou botar sexo. Ali eu vou botar gênero, né? O pessoal usa muito esse termo gênero e idade. Vou criar aqui, ó. Ele criou. Vou dar um show tables. Vocês vão ver que agora já tem duas views, V pacientes e V paciente 2. E agora observe, vou tentar consultar nome e idade da tabela ou da view V pacientes 2. Ele vai dar erro porque não tem essas colunas. Agora, na view paciente 2, o nome das colunas viraram nome paciente, tá vendo? Quando eu rodar aqui agora, pronto. Aí observe o rótulo nome paciente. Uma pergunta muito comum é o seguinte: para grandes conjuntos de dados, usar uma consulta direto de uma view é mais eficiente do que consultar na tabela? Sim, é mais eficiente. Quando a gente tem um grande conjunto de dados e junção de tabelas, é muito mais rápido consultar da view, porque a view já fez toda aquela avaliação se o script está correto, que é o que a gente chama de análise sintática e semântica em programação, já foi feito antes. Então a view é materializada nesse objeto de banco, já feita toda a verificação anterior. Então vimos aí um exemplo de criação de view com e sem parâmetros, ok? A gente vai prosseguir. Gente, assim como as tabelas, as views podem ser modificadas ou excluídas. Se lá na tabela você tinha o drop table e dizia o nome da tabela, aqui você pode usar o drop view, o nome da view, ele vai apagar a view. E as views podem ser modificadas com alter view, o nome da view. Quando eu altero a view, na realidade eu estou alterando a estrutura de atributos internos dela, certo? Então a gente vai ver agora a seguir dois exemplos, um com a exclusão de uma view e o outro com a modificação de uma view. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Então, pessoal, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu não mostrei aqui, mas eu posso em views fazer o seguinte, ó, describe. Vou chamar V pacientes, que é a primeira visão que eu criei ali, né? Observe que o comando describe aqui é igualzinho de tabela, você vai conseguir ver os atributos e os atributos e seus tipos, né? Observe que de pacientes lá na tabela pacientes era uma chave primária, mas na view não faz nenhum sentido, certo? Esse conceito aí de chave primária é porque ele é agregação de dados, né? Que você deu significado ao criar a consulta. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Uma vez que eu sei que tem esses atributos, se eu quisesse que essa view vPaciente tivesse o atributo doença inicial, que eu não tinha criado, né? Eu venho aqui, ó, alter view vPacientes as. Aí, quando eu der esse as aqui, a nova consulta vai definir, ó, select id pacientes, nome, sexo, idade, doença inicial from da tabela original, tá? Então vai ser da tabela pacientes. Então, quando eu der esse alter view aqui, ele alterou a view. E se eu der agora aqui um select asterisco from vPacientes, observe que agora a gente passou a ter todos os atributos da tabela original, porque eu adicionei aqui tem from duas vezes ali, ó. Muita sede ao pote. Eu adicionei agora aqui doença inicial, que inicialmente não tinha na view. Tranquilo? Eu não modifiquei o nome da view, ela continuou com o mesmo nome. A view manteve-se o mesmo nome. Aí a pergunta é o seguinte: professor, e se eu quiser apagar essa view vPacientes, o senhor já criou lá a view vPacientes 2. Vamos decidir qual a gente quer apagar. A gente quer apagar vPacientes 2. Eu venho aqui, ó,
drop view v pacientes 2. Pacientes 2. Lembra que tinha v pacientes 1 e agora eu vou apagar v pacientes 2, certo? Se eu der um show tables, ó. Show tables. Vou rodar só isso aqui. Vocês vão ver que v pacientes 2 foi apagada. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar, tá?